Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês. Agradeço essa oportunidade, né, de poder levar essa fala. E eu queria dizer, assim como a Aline já pontuou, que esta ideia, né, do título Perda Gestacional Espontânea, precisamos falar sobre isso, surgiu de uma forma muito interessante para mim. Eu vou primeiro me apresentar, então. Eu sou Maria Regina Sana, psicóloga de Porto Alegre, com uma longa experiência, carreira, né, sempre estudando na área de psicologia clínica, com especialização em psicoterapia. Passei pela escola psicodinâmica, depois terapia familiar individual e sistêmica, terapia cognitivo-comportamental, fiz formação em hipnose cognitiva, coaching psychology e brain spotting. E também sou terapeuta certificada de EMDR. Olha só, vou contar uma história para vocês. Eu estava lendo um livro da autobiografia da Michelle Obama. Eu tenho uma predileção muito grande por biografias e autobiografias. E quando eu estava lendo, né, uma das páginas, eu digamos assim, me dei de cara, vamos supor, né? Com uma frase que ela traz justamente por um momento, né, em que ela passou na história da vida dela, que foi ter sofrido um aborto espontâneo antes da primeira filha, né? E aí ela dizia assim: um aborto espontâneo é algo solitário, doloroso e desmoralizante, quase em nível celular. Um assunto que nunca é tratado em público. Quando eu li esta frase da Michelle, parecia que uma flecha tinha atingido meu coração, porque eu me dei conta que eu tinha passado por 4 abortos espontâneos e que, por todas as terapias que eu já tinha me submetido, análise, terapia familiar, sistêmica, eu experimentei todas, jamais este assunto foi contemplado. Então, isso me fez com que eu pensasse: eu preciso falar sobre isso. Então, é por isso que eu trago essa questão para vocês. É óbvio que anos e anos mais tarde eu tratei essas questões, né? E eu trago por isso a importância, né, deste assunto e deste tema para a vida de todas nós mulheres. Bom, quando nós estamos falando em aborto espontâneo, aqui no caso, nós estamos falando da interrupção involuntária da gravidez, da gestação. É um termo designado, né, o aborto espontâneo, é um termo designado para toda gestação que termina acidentalmente, involuntariamente, então, antes de completar 20 semanas. Se chama de aborto espontâneo precoce quando ele acontece até a 12ª semana e tardio quando ele acontece após a 12ª semana até completar as 20 semanas dentro do conceito da OMS. Eu fui pesquisar e estudar, né, para poder trazer algumas informações e dividir com vocês. E eu encontrei algumas coisas importantes, né, como, por exemplo, qual é a prevalência, né, do aborto espontâneo?
coisa que normalmente nós não sabemos, não nos falam sobre isso. Então, eu encontrei que estima-se que a cada 10 gestações, 2 não chegam até o final, o que é uma taxa bastante grande, né? Seriam assim, 20% das gestações não chegam até o final. E 80% dos abortos espontâneos, ou seja, a grande maioria, acontece até a 12ª semana de gestação. Um outro dado que eu trouxe, que me surpreendeu, e eu não sabia, e confesso que ainda não sei bem porquê, vou ter que pesquisar mais, é que mulheres negras têm 43% de risco de aborto espontâneo do que as brancas, maior do que as brancas. Essa pesquisa, né, de prevalência foi feita por um trabalho da Universidade Federal de São Paulo, né, que fez uma pesquisa com um número bastante grande, né, de mulheres e conseguiu chegar a essas estimativas. Vejam, então, que é uma coisa muito mais comum do que a gente poderia supor. Nem sempre é possível a gente diagnosticar as causas, ou a causa, né, principalmente se ocorre nas primeiras semanas de gestação. Muitas vezes é tão precoce que ocorre antes mesmo da mulher saber que está grávida, sendo o atraso menstrual apenas o único sintoma evidente. Então, o mais comum é a má formação fetal ou defeito cromossômico, ligado a diversos fatores, como a idade da mulher, tanto muito jovem quanto mais madura, né? Existe uma janela de aconselhável de gravidez, né? de possibilidade saudável de gravidez, que hoje em dia me parece que mudou um pouco, porque as mulheres estão tendo filhos, né? Na casa dos 30, e antigamente se tinha filhos na casa dos 20, não é? Então, a condição da idade é importante. Condições endócrinas da mulher, como diabetes e também disfunções dos hormônios da tireoide, o funcionamento da tireoide. Você sabe que a tireoide é um órgão importante para o funcionamento de todo o organismo. Também pode estar ligada a disfunções no útero, miomas, enfim, alguma questão, né, de conformação do útero invertido e coisas assim. E também um nível inadequado de progesterona. Sabe por quê? Porque a progesterona é um hormônio que garante a gestação, né? Então, um baixo nível de progesterona é um risco para o aborto espontâneo. Também uso de medicamentos, né? Por isso que é importante o acompanhamento na gravidez, para saber o que pode tomar, o que não pode, o que suspende. Então, por isso, a necessidade de um acompanhamento médico, né? Durante todo o processo. Doenças infecciosas da mãe, por exemplo, uma coisa que se pesquisa muito quando a mulher engravida é a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa, né, que vem quem normalmente lida com gatos, né? Então, assim como a toxoplasmose, outras questões, né? E também excesso de cigarro, álcool e outras drogas. Um outro fator que foi incluído se relaciona ao baixo peso da mulher, que a gente considera um índice de massa corporal, né, inferior a 18,5,
ou um sobrepeso com índice de massa corporal superior a 25. Outro fator ainda são as deficiências imunológicas, né? Doenças autoimunes que a gestante possa apresentar e também problemas renais. Então, vocês vejam que as causas são múltiplas, né? E que é muito difícil conseguir estabelecer qual delas, né, foi a mais influente. Eu queria falar um pouquinho agora, e que é o objetivo primário dessa minha fala, que é sobre as repercussões emocionais do aborto espontâneo e o seu potencial traumático. Então, para qualquer mulher que esteja grávida, a perda de um bebê é uma experiência sempre dolorosa, mesmo que ela ocorra no início, né, da gestação, antes das 12 semanas. Essa perda gestacional, ela tem a particularidade de se tratar de uma morte experienciada no próprio corpo da mulher e da relação visceral que existe entre mãe e bebê. A gente brinca e sempre diz assim, que por melhor que seja um pai, nunca vai ser uma mãe, porque o pai não tem justamente esta relação de corpo com a criança. Também é importante, né, que apesar do aborto ser espontâneo, ser visto como um acidente de percurso, a tristeza e o trauma podem desencadear nessas mulheres transtornos depressivos e ansiosos. Uma pesquisa do Colégio de Londres, com mais de 13.000 mulheres, chegou à conclusão, a partir dos dados levantados, que perder um filho no início da gravidez pode, inclusive, favorecer o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, até 9 meses depois do ocorrido, o que mostra o real impacto que o aborto espontâneo pode ter na vida das mulheres. E vocês sabem que o fato de engravidar de novo, né, a concretização de uma nova gravidez não resolve o problema do impacto da perda, uma vez que é muito comum reviver, né, na nova gravidez, o pavor, o trauma de passar novamente por essa infeliz experiência de perda. E segundo os estudos, a existência de pelo menos um aborto na vida da mulher é um fator de risco para as gestações posteriores. Por outro lado, existem algumas mulheres que têm uma reação inversa, né? Ou seja, passam por um período de negação da gestação, do aborto espontâneo, da perda, né? E buscam, então, compensar essa tristeza, retornando apressadamente para a rotina diária, né? Sem se permitir um tempo adequado para fazer esse luto. E eu me lembro que quando eu experienciei a minha primeira perda, eu fui hospitalizada para fazer a curetagem no fim de semana e na segunda-feira eu me apresentei, né, para o meu gerente, naquela época eu trabalhava em recursos humanos, e ele me disse: Regina, o que tu estás fazendo aqui? Tu podes ficar 15 dias em casa. E eu digo: não, eu quero trabalhar. Né? Então, assim, hoje eu me dou conta
que eu realmente passei batido, né, por essa perda. Eu botei de lado. Dentre as reações psicológicas, né, eu acho que é importante frisar que nem para todas as mulheres a perda gestacional espontânea vai ser um trauma. Tá? Então, assim, embora as reações emocionais, né, psicológicas, sejam múltiplas e não relacionadas com o tempo de gestação, elas dependem, né, da motivação e do desejo da gravidez que a mulher tem, do investimento emocional que ela fez, né, e do significado, da ligação que ela tem com esse bebê. Existe uma variabilidade, então, né, individual, de mulher para mulher, em relação a essas reações. No entanto, a gente sabe que as perdas, né, ocorridas mais da metade para o final, né, de uma gestação, ela é muito mais pesada, dolorosa do que no início. Então, apesar dessa variabilidade, né, individual, as mulheres que sofrem de perda espontânea estão mais vulneráveis a apresentar sentimentos como tristeza, frustração, desapontamento, sentimento de incapacidade, fracasso, raiva, muitas vezes em relação a outras grávidas, aos médicos assistentes e também aos maridos que não conseguem perceber esta dor, né? E também de autoculpabilização, né, por não ter tido, né, ou pensa não ter tido, os cuidados necessários com aquela gestação, que é aquilo que sempre vem, né? O que é que eu fiz que eu não deveria ter feito, ou o que eu deveria ter feito que eu não fiz? Uma outra questão a ser considerada dentro desse tema, né, da perda gestacional espontânea, é que esse tema, ele é envolvido por uma questão, por um silêncio, né? Então, assim, é um luto silenciado e deslegitimado pela própria sociedade. A perda gestacional, então, ocorrida nesse período precoce ou mesmo mais tardio, trata-se de um luto complexo e com pouca validação social, né? É como se não houvesse um luto. As mulheres que têm a sua gravidez interrompida, elas vivem, e eu sou testemunha disso, uma experiência solitária e incomunicável. Então, por não se poder falar, a dor não ser acolhida nem valorizada pelo entorno, muitas vezes até familiar, né? E até do próprio companheiro. E a situação, ela torna-se ainda mais complicada pela dificuldade, né, que o meio tem de admitir, então, que se trata de um luto, né, que é uma perda realmente multifacetada. Existe um certo despreparo na lida, né, com as mães que passaram por esse processo. Tanto médicos, enfermeiros e até alguns terapeutas, não todos, né? Mas ainda existe esse despreparo porque está linkado com essa voz sem palavras, né? E o silêncio que se estabelece diante deste evento, ele torna justamente a elaboração do luto muito mais
penosa. E aí sim é a possibilidade de surgir o trauma, justamente pela falta de palavras que possam dar sentido ao que ocorreu. Essa morte, né, sem rosto, deixa, sem dúvida, uma marca, uma sombra na vida simbólica, tanto da gestante quanto dos familiares, que poderá perpassar por gerações. E quando eu estava fazendo, né, um estudo sobre esse tema, eu achei um livro que eu considero assim emocionalmente lindo e doloroso ao mesmo tempo, que chama-se Maternidade Interrompida. E lendo este livro, eu encontrei, selecionei, né, dos vários depoimentos, 2 que me tocaram e que, digamos assim, foi exatamente o que eu passei. E eu trouxe, então, para vocês, para dividir com vocês. O primeiro depoimento é de uma mãe de 33 anos que nos diz o seguinte: depois do meu primeiro aborto, eu fiquei entorpecida. Eu não sabia como reagir ou com quem falar. Eu não sabia se vivia um luto ou se era uma reação adequada por ter perdido algo tão pequeno. Então, eu tentei acreditar em palavras tranquilizadoras. Não é sua culpa, você pode tentar novamente, você tem tempo para isso. Na segunda vez que aconteceu, eu sabia que algo estava errado imediatamente. Senti pavor e ansiedade pelo que estava por vir. Culpa pelo que poderia ter feito para causar isso, tristeza por mim, pelo meu marido e familiares. O aborto foi um choque para o qual eu não estava realmente preparada. Tentei seguir em frente, como recomendado. Mas tentar de novo era cheio de ansiedade e que só piorou quando engravidei pela 3ª vez. Tudo deu certo desta vez, mas o primeiro trimestre foi extremamente tenso e estressante. Só depois que meu filho nasceu, percebi a enormidade do que havia vivido e a necessidade de processar isso. Então vejam que não é um luto tão simples, né? Como a gente imagina. É realmente um luto complicado. Não, antes, vou voltar aqui. Ih, agora me atrapalhei. Vamos lá. Só um pouquinho. Não. Vocês me desculpem aqui, eu estou me atrapalhando. E tem um depoimento que eu não coloquei, porque eu não sabia, né, se ia ficar muito, mas eu acho que vale a pena ler para vocês, porque também, né, me tocou, como eu tinha falado anteriormente. E é de uma mãezinha de 26 anos, e ela diz o seguinte... Regina, Oi. Regina, você pode ou já fechar o PowerPoint e parar de compartilhar, e aí fica só a sua imagem, ou você pode deixar no PowerPoint do obrigado e deixar ele assim, se você achar então melhor, ótimo. tá bom? Tá, perfeito. Assim, do jeito que tá aparecendo tudo. Aí você veja o que fica melhor então para você. Tá bom. Então, assim, mais então, um depoimento que eu acho importante compartilhar também. Tem que botar... Isso. Só bota em tela cheia, Regina, porque está aparecendo, na verdade, é o teu computador. Coloca a apresentação de slide de novo. Ah, ok. Tá. É isso que eu queria te sinalizar. Ah, tá. Apresentação de slide. E agora? Pra gente... Foi. Deu? Foi. Tá. Pronto. Então, outro depoimento de uma mãezinha de 26 anos. Eu tinha 12 semanas de gestação. Já na sala de ecografia, quando o meu sol escureceu,
quando o brilho do meu sonho se extinguiu ali, naquela hora, de uma forma brutal. Aborto e evolução. O mundo caiu sobre mim. Tudo me foi dito com muita frieza. Fiquei prisioneira do meu corpo, não conseguia me mover. Aguardava ali, abandonada, a um diagnóstico sem apoio, sem companhia, numa sala solitária que me sufocava. Para finalizar, eu queria ainda comentar um pouquinho como o EMDR, né, depois de tudo que vocês já assistiram, né, pode ajudar, não é, essas mães que sofreram e sofrem perdas espontâneas. Primeiro, como uma prevenção, né, para as gestações posteriores a uma perda, no sentido de facilitar esse processo de luto e permitir, então, que a mulher se sinta liberada para poder viver uma nova gravidez sem essa dor ou esse fantasma, né, tão assustador. E depois, com relação ao tratamento em si, né, das mulheres que sofreram essas perdas e que ficaram com memórias dolorosas, memórias traumáticas, né, arquivadas na sua rede neural de uma forma isolada, ou seja, ela não conseguiu fazer o cérebro não conseguiu fazer esse processamento. Então, o EMDR, nesses casos, pode ajudar justamente reprocessando essa memória traumática, né, para que a mulher se sinta mais confiante e liberada para uma nova experiência. Era isso o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, então. Muito obrigada. Nossa, obrigada, Regina. Eu pedi para você deixar de compartilhar a tela. Pronto. Isso, agora estamos aqui para poder ler também os comentários, que está cheio de comentário aí para você, elogiando até a sua voz. Como é bom essa voz dela! Essa voz sempre faz sucesso, porque a gente consegue, né, trazer... É voz de gaúcha, tchê! Um tema tão delicado, acho que essa é a palavra, né? Verdade. E com essa vozinha fica até mais fácil da gente poder falar, né? E realmente, como que a gente precisa falar sobre isso? E é tão interessante você falando aqui de como a gente, né, quando a gente trata com essas mulheres, né, quando a gente faz o processo com elas no consultório, como que às vezes a gente vê que elas tentam até engravidar e não conseguem, enquanto não elaborar esse luto. Você já deve ter passado por isso também. Sim, sim. Eu trabalhei em alguns períodos com infertilidade. E claro que o aborto espontâneo está incluído dentro de um processo, né, de infertilidade, muitas vezes elas engravidam, fertilizam os óvulos e acabam perdendo. Uhum. E aí você vê que quando ela consegue, né, quando aquela mulher consegue elaborar, né, aquela dor do luto, da perda, né, anterior, aí você vê logo em seguida, é muito engraçado, né? Às vezes passa assim um tempo, ela já consegue engravidar de novo. Por quê? Porque realmente aquilo ainda estava ali dentro dela, impedindo e até mesmo travando, né, o próprio corpo de gerar novamente. Exatamente. Você vê o corpo respondendo também ao trauma. Isso é impressionante como que a gente percebe isso, né, conforme a gente vai trabalhando com essas mulheres. E uma coisa assim que é interessante, né, que quando você traz a atenção delas, de que assim, que nem você falou, perdi 4, né? E você tem 2 filhos, mãe de 6. Exato. Engasguei. E quando você fala 6, eu fiquei falando, tu é mãe de 6. E eu só me dei conta disso quando eu fui tratar, justamente, que eu tinha 6 filhos. Não é? E as mulheres ficam assim quando você fala, então você é mãe, na verdade, de 6. Hein? 6? Na verdade, você gerou aí 6 filhos.
Alguns filhos nasceram e tem 30, tem 20, outros tiveram dias ou semanas de vida. Mas é seu filho também. E quando elas conseguem entender isso, e a gente consegue fazer um trabalho onde elas conseguem significar, dar um nome a esse filho, é lindo demais. É lindo demais. Porque elas conseguem encontrar um lugar. Né? Teve uma paciente que eu me lembro, quando eu fiz o trabalho com ela, quando a gente terminou, ela virou e falou assim, agora esse filho encontrei um lugar para esse filho. Agora ele está aqui no meu coração. Então, como que é importante, né, a gente trabalhar, enquanto psicólogos, estarmos atentas, né, atentos a essa questão, perguntar, passou por algum aborto espontâneo ou provocado? Né? Porque o provocado também precisa ser olhado. Sem dúvida. Eu não falei no provocado porque não era o tema, mas sempre que existe um aborto provocado, aquilo é um nó que não é falado, aquilo é um nó traumático que muitas vezes emperra a terapia. Exato. É verdade. E muitas mulheres carregam culpa também, não só no espontâneo, porque elas acham que ela é a culpada de não conseguir gerar e dar, às vezes, aquele filho para aquele marido que tanto deseja, ou para a família. Isso. E às vezes ainda tem o peso da família. Peso, da cobrança da família. Quando é que vem? E aí? E não vem, né? Fora as coisas que às vezes elas ouvem. Quando é provocado, muitas não queriam fazer às vezes. Porque às vezes eram muito jovens, foram praticamente obrigadas e carregam aquela dor ali caladas, a dor silenciada, né, do trauma. E como é libertador quando a gente, através do EMDR, consegue, né, liberar isso. É verdade, é verdade. Muito bom. Estão mandando flores, aplausos para você. Obrigada. Parabéns, Regina, por falar desse tema, né? Como a gente mesmo falou, um tema que às vezes não é falado. A Rosivânia também, muito importante falar sobre esse tema. Recebo no consultório várias mulheres, né, que chegam às vezes com essa dor silenciada. Parabéns, Regina. A Daiane, muito bom ouvir esse tema com tanta delicadeza. Ai, Renata, passei por isso e sofri sozinha na época. Olha só, né? E aqui também fica o recado, né, Regina? Para essas mulheres que estão nos assistindo, né, ou que vão nos assistir, e que ao ouvir a palestra da Regina, se identificaram de alguma forma, né? E às vezes acordaram. Nossa, eu passei por aborto espontâneo ou até provocado e eu nunca olhei para isso, né? E de alguma forma tocou em você. Então, se tocou e você percebeu que isso precisa ser tratado, busque uma psicóloga, busque uma mimada psi. Todas nós, todas as mimadas psi são especialistas em trabalho com trauma. Todas terapeutas de MDR. Entra lá no site www.mimadaspsi.com.br que você vai encontrar uma mimada psi aí perto de você, porque tem mimada nas 5 regiões do Brasil. A Regina é uma delas, você vai encontrar ela lá no site, se você entrar também. Então, não ignore, né, mais essa dor. Né, Regina? Então, se você viu, é hora de olhar para isso. É hora de cuidar, é hora de tratar, é hora de sarar essa dor, às vezes, que você carrega há tantos anos aí dentro de você. E que, às vezes, até se transformou na Regina em alguma dor física. Exatamente. Às vezes, se transformou em alguma dor física. Querida, gratidão por essa palestra linda. Gratidão pela sua disponibilidade sempre, esse coraçãozão mimada psi que você tem, né, de estar colaborando e contribuindo, né, com o seu conhecimento para todas nós, para todos nós que estamos ouvindo aqui. Muito obrigada. Eu agradeço. Beijo.